A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, meus irmãos, minhas irmãs, de longe, de perto, do grupo, do Face, do YouTube. Louvado seja Deus. Mais um quadro aqui, Aprendendo com a Bíblia. Hoje nós estamos no capítulo 15 de Jó. Hoje está aqui outra vez com a amiga minha mãe, seu Evandro. Paz do Senhor, mamãe, paz do Senhor, seu Evandro. Sempre vocês vão ouvir a voz da mamãe por aqui, e do seu Evandro. Também está aqui no YouTube. Louvado seja Deus. Meu irmão, falando no YouTube, meu irmão, minha irmã, compartilhe, tá bom? O link do YouTube. Se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Entre no nosso canal. Lá tem todos os capítulos de Jó, tá? Que nós estamos gravando. Estamos no capítulo 15 hoje. Mas tem todos, vai estar todos os capítulos, do 1 até o 42. A cada dia, uma mensagem dentro de um capítulo, tá bom? Nós temos uma mensagem no capítulo 1, mensagem no capítulo 2, no capítulo 3, e assim por diante. Até o 42. Então, entra no canal lá do YouTube. Se você quer pegar desde o primeiro capítulo, pega desde o primeiro lá e vai ouvindo. Cada dia se ouve um. E não esquece de você apertar o sininho também para receber as notificações quando a gente posta lá no YouTube os vídeos ao vivo. Então se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e curte o nosso canal. Hoje nós chegamos aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia, no estudo de Jó, capítulo 15, né? E nós vamos falar aqui sobre a dependência de Deus em meio à nossa limitação, né? Muitas pessoas acham que não depende de Deus, mas você depende de Deus para tudo. Para tudo nós dependemos de Deus. Então, aqui hoje o tema é a dependência de Deus, né? A dependência de Deus em meio à nossa limitação, a nossa dependência de Deus. Então, é o capítulo 15 aqui, né? E, mais uma vez, nós vemos, amigo, aqui nesse capítulo 15, nós vemos aqui os amigos, né, de Jó, que eles se tornam, né, acusadores ao invés de consolador. Então, aqui, ao arrastar nos capítulos, nós vamos ver falar sobre amigos, né, que tentam nos acusar, nos apontar. E aqui, dentro do livro de Jó, a gente tem esse exemplo perfeito aqui para nós colocarmos em prática na nossa vida e ver se nós somos os amigos de Jó ou se nós somos o Jó, né? Onde você está, né? Então, Jó aqui, os amigos de Jó se tornam aqui acusadores ao invés de consoladores. E dessa vez aqui, mais uma vez, né, vem o nosso querido amigo aqui, o Elifaz, né, que eu já comentei dele, não lembro qual foi o capítulo, mas dessa vez, outra volta aqui, outra vez, nós vamos falar aqui de Elifaz, que toma a palavra e ele repreende Jó, hein? Nessa aqui no capítulo 15, ele repreende Jó com dureza mesmo, afirmando que o Jó, ele está cheio de arrogância e que o seu sofrimento ali, o sofrimento de Jó, é uma consequência direta dos pecados que Jó tem cometido. Olha só, olha onde que a gente chega dos acusadores, né? Não conhece, não sabe o que está acontecendo do outro lado, né? E apontou o dedo aí para Jó. Então, ele vai aqui nesse capítulo e vai chamar Jó de arrogante, né? Quantas pessoas já me chamaram de arrogante também? Já fui chamado de arrogante assim na cara. Mas louvado seja Deus, né? Então, aqui, no entanto, aqui, né, por detrás das palavras de Elifaz, né? Por detrás dessas palavras aqui de Elifaz, nós podemos aqui aprender grandes lições sobre nossa dependência de Deus. E também, né, os limites da existência humana. Nós somos limitados, né, nós somos humanos limitados. E também aqui a gente vai ver o engano do inimigo e a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Você que espera no Senhor, eu creio que você vai alcançar. Eu também estou esperando aqui. E muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, a nossa visão, muitas das vezes, é limitada, né? Ela impede de nós entender o propósito de Deus na nossa vida, na vida dos irmãos, porque nós somos limitados. Então, muitas vezes, nossa visão ela é limitada e impede nós de entender, né, esse propósito tão maravilhoso que Deus tem para nós. O Jó, ele estava aqui sofrendo, o Jó, né, e sendo julgado
injustamente. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas, o nosso Pai, ele tinha um plano muito, mas muito maior para Jó, né? Muito maior mesmo do que aquele que já tinha, né? Nosso Deus tinha algo tremendo para a vida de Jó. E hoje nós vamos refletir sobre esses temas e entender aqui como essa passagem ela se aplica na minha vida e na sua vida, né? Nossa dependência total de Deus. Vamos lá? Primeiro essa parte. Está escrito assim, aqui no livro de Jó, capítulo 15, versículo 24 e 25. Olha o que está escrito aqui, né, que ele faz aqui, ele tentou insinuar aqui, ó. Olha o que está escrito. Ouvirá Deus o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ele falando com Jó. Aí ele fala mais, ele deleita-se no Todo-Poderoso ou invocará Deus em todo o tempo? Jó 15, 24. Talvez você não entendeu, né, o versículo, né? Soou como uma coisa assim que você não entendeu, sem pé, sem cabeça. Mas se você ler o texto inteiro, o contexto, você vai entender. Olha o que ele faz, ele fala. Ouvirá Deus o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ele está fazendo uma pergunta para Jó, que Jó está ali, né, clamando e falando, achando que Jó está em pecado. Deleite-se-á no Senhor Todo-Poderoso, ou invocará Deus em todo o tempo? Você vai descansar no Senhor ou você vai ficar invocando Deus a todo o tempo aí, né? Então ele faz aqui, ele tenta insinuar, né, aqui nesse versículo, que os justos, eles nunca passam por sofrimento. Aqui então ele já está, ele está totalmente na carne. Por quê? Porque a própria Bíblia fala para nós que o justo, ele sofre aflição. Quem? O justo. Então ele faz aqui, ele insinua para o Jó que os justos nunca passam por sofrimento e que Deus só ouve quem é digno. Mentira. Mentira de ele faz, né? Deus não só ouve quem é justo. Deus, ele ouve a todos quanto clama a ele. E ele faz aqui, está insinuando que o justo nunca passa, já mentiu, e por sofrimento. E que Deus só ouve quem é digno. Mentira. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Todos nós dependemos da graça de Deus para viver. Todos nós, sem exceção. Todos nós dependemos da graça, da misericórdia, do amor de Deus para viver, para superar as lutas e também para encontrar esperança no meio das dificuldades, das tempestades. Não, onde não vai estar a nossa esperança? Só tem um lugar onde tem que estar a nossa esperança, só no Senhor. Jó, ele não estava sofrendo porque era um homem rebelde. Nós conhecemos o texto todinho, do começo, do 1 ao 42, e nós não vemos que Jó aqui, nós não vemos de forma alguma Jó rebelde, o Jó murmurando contra Deus ou blasfemando contra Deus. Jó não estava sofrendo porque era rebelde ou por causa dessas coisas, o pecado. Mas ele estava passando por aquela luta porque Deus tinha um propósito maior que ele não entendia, o Jó. Ele não entendia, não sabia, porque ainda, né, naquele momento, ele não sabia. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele nos ensinou que sem ele nada podemos fazer. Jesus falou isso, sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Então, não importa quão forte você é, meu querido, minha querida irmã que está ouvindo a mensagem. Não importa quão forte você é, viçosa, saúde perfeita ou inteligente que você seja. Deixa eu dizer para você, sem Deus você não é nada. Você pode ser forte, você pode ser inteligente, você pode estar de saúde, você pode ter dinheiro. Mas se você não tem Deus, você não é absolutamente nada. Não é nada. Se Deus tirar o teu fôlego de vida, você não pode fazer nada. Se Deus tirar o fôlego da vida, o homem nada pode fazer. Nada. Nós devemos depender, ou devemos aprender, vamos dizer assim, devemos aprender a buscar a Deus constantemente. Em tempos bons e também em tempos ruins. A todo tempo. Mostrar para ele que nós somos dependentes dele.
E deixa eu dizer para você, nós seres humanos, temos um limite de existência aqui na Terra, né? Existe um limite, o limite da existência humana, para mim e para você. A Bíblia fala aqui no livro de Jó, quando nós estamos estudando, Jó, capítulo 15, que é o de hoje, versículo 14 e o 15, que nós leu agora há pouco, o anterior, um para frente, né, o 24 e 25. Olha o que fala aqui, versículo 14 e 15. Que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Você vê como que não é o nosso Deus? Se nem o céu que a gente acha tão puro, tão lindo, tão claro, tão limpo, para Deus não é. Deus é muito mais limpo do que isso. Deus é muito mais santo do que isso. Deus é muito mais justo do que qualquer justo que se existe justo. Não existe outro mais justo do que ele. Então ele faz aqui, ele faz, né? Não estou mandando fazer, né? Ou fazer. O nome do acusador que é ele faz. O ele faz, ele fala sobre a impureza do homem e sua limitação diante da grandeza de Deus. Ele está errado? O ele faz, na hora que ele está falando com Jó? Nessa parte aqui, ele não está errado. Ele está absolutamente certo em dizer que nós somos frágeis, que nós somos limitados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele errou numa parte. Que parte? Ele errou aqui quando ele, ao sugerir que Jó não tinha nenhum valor diante de Deus. Isso ele errou. Ele errou porque nós temos muito valor para Deus. O ser humano, ele pode ser cheio de falhas. Eu e você, nós podemos ser cheios de falhas, cheios de pecados. Mas isso não significa que Deus não se importa com você, que Deus não se importa conosco. Isso não significa que Deus não está nem aí com você. Nossa vida aqui na Terra, meu irmão, minha irmã, ela é curta, é passageira, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele criou eu e você, não foi para essa terra aqui de vida passageira. Ele criou nós para um propósito eterno, para toda a eternidade, pelo século dos séculos. Não tem fim. Então nós devemos reconhecer as nossas limitações aqui, aqui no céu também, né? E depender do nosso Deus, depender em tudo. Tudo. Somos dependentes de Deus. Em tudo. Tudo que você faz depende de Deus. E dentro dessa palavra aqui, como todas as outras, eu quero falar sobre o engano do inimigo, um alerta para você também. Sempre eu vou estar trazendo um alerta, exortação, né? Aqui é um chamado aqui para você tomar cuidado com o engano do inimigo. Todos os dias, escute isso, todos os dias o perverso é atormentado. E poucos anos se reservam para o opressor. Ecos de terror ressoam em seus ouvidos. E no auge da paz lhe sobrevém o destruidor. Sabe onde está escrito? Aqui mesmo a gente está lendo. Jó, capítulo 15, versículo 20 e 21. Dentro desse capítulo 15, está falando do acusador. Está falando do demônio. Está falando do nosso inimigo. Que todos os dias o perverso é atormentado. E poucos anos se reservam para o opressor. Quer dizer, morre rápido, poucos anos. Ecos do terror ressoam os seus ouvidos. E o auge de paz lhe sobrevém o destruidor. Quem é o destruidor? Veio para matar, roubar, destruir. Então ele faz aqui, ele quer dizer que os ímpios, aquele que não quer nada, né? Sempre serão punidos rapidamente. Mas nós sabemos que o inimigo trabalha com engano e muitas das vezes os perversos, eles prosperam, mas prosperam não é por muito tempo. O perverso, os perversos, sabe o que é o perverso? Não sei nem descrever o que é. Eles prosperam, mas o tempo dele é pouco. É por pouco tempo, não é muito.
O diabo tenta nos enganar de várias formas, dizendo que Deus não importa comigo, com você, Deus não importa conosco, fazendo-nos acreditar que não há esperança para nós, não tem mais esperança para você. Quantas das vezes você já deve ter pensado, eu não vou ser salvo porque eu cometi tal pecado, porque eu fiz aquilo outro, eu acho que eu não vou ser salvo. Você já perdeu a esperança. Tem uns que falam assim, talvez eu vou ser salvo, eu não sou digno, porque ele está sem esperança. Porque quem tem esperança, ele vai dizer, eu estou salvo. Enquanto eu estou respirando, eu tenho esperança em Deus que eu estou salvo. Então o inimigo ele vai tentar, de todas as formas, convencer você que você não é digno de salvação. Né? O diabo fica tentando nos convencer de que os nossos sofrimentos são punições injustas de Deus. Né? Quantas pessoas pensam isso, né? Se Deus é Deus tão bom, de amor, de paz, de propósito, por que ele deixa as criancinhas morrer? Por que ele deixa fulano naquela tão bonzinho morrer daquele jeito? Por que fica acusando Deus? Essa é coisa do inimigo. Das punições de Deus. Por que deixa um terremoto daquele? Por que deixa um furacão daquele? Por que deixa um barco afundar? Por que deixou um avião cair? Se Deus é bom, por que lá em tal lugar está morrendo tanta gente de fome? Oxi. Isso é coisa do inimigo que põe na mente, a pessoa sai falando, que nem a mulher louca de Jó lá. Mas é um alerta dos inimigos para você, fique esperto. Nunca se aponte o dedo para Deus, porque se você apontar Deus para o diabo é uma coisa. Mas se apontar o dedo para Deus, você não aguenta com ele, não. Com o diabo você aguenta, no nome de Jesus, você joga o diabo por terra. Mas quem tem poder para jogar esse Deus por terra? Quem tem poder para apontar o dedo para ele e acusar ele de alguma coisa, ou querer dar sabedoria para ele, ou opinar os planos dele? Porque os planos dele, ele que ensinou a sabedoria. Se ele ensinou a sabedoria, quem é você para querer ensinar a Deus o que faz, o que deve fazer, o que tem que acontecer ou não acontecer? E cuidado, porque isso aí é coisa do inimigo que entra na sua mente para você fazer isso. Mas hoje aqui, Deus nos alerta, não se deixe enganar pelo inimigo. O diabo ele quer destruir sua fé dessa forma. Mas Deus tem um plano para você, meu querido, minha querida irmã que está ouvindo essa mensagem. Deus tem um plano de paz para você e de vida eterna para você. Né? Não deixe o inimigo te enganar, não. Olha o que Jesus vai dizer para nós em João, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que esperança de vida eterna nós temos aqui no Senhor Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição. Quem? Jesus. E a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que alegria saber que nós temos um ajudador desse, né? E o acusador de Jó, ele tenta fazer Jó perder toda a esperança, toda. Mas nós sabemos que a nossa verdadeira esperança não está neste mundo. Nossa verdadeira esperança está com Jesus. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio às incertezas da vida, podemos ter certeza de uma coisa. Isso você pode ter certeza dessa coisa que eu vou falar para você. Em Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Pode ter certeza do que eu estou falando para você. Em Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. O diabo pode falar o que ele quiser, mas é um alerta para você. Não dê ouvido para o diabo, dê ouvido para o Espírito Santo. Isso que a Bíblia diz em Apocalipse, né? Quem tem ouvido, ouve o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, o sofrimento aqui não é o fim. Sofrimento não é o fim. Jó estava no meio da sua prova, no meio da luta, no meio do sofrimento. Mas o nosso Deus já tinha preparado a vitória para Jó. Se nós permanecermos firmes, um dia estaremos com o Senhor, nosso Salvador, o nosso Deus maravilhoso para sempre, aonde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, nem tristeza, nem angústia, porque todas as coisas já se passaram. Tenha esperança no teu coração. Eu quero profetizar, né? Tem uma profecia aqui para você, assim como diz o Senhor, né? Nosso Deus.
né? Ele diz assim: eu sou o teu Deus e a tua salvação. O nosso Deus está dizendo. Não temas, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. O inimigo quis te enganar, mas hoje eu quero declarar, como pastor aqui, profeta de Deus, eu quero declarar sobre a tua vida, né? O amor de Deus eterno, a vitória de Deus garantida para você, em nome de Jesus. Tem uma história aqui que eu estava esquecendo, mas deixa eu contar uma historinha aqui. Já chegamos a 20 minutos, meu Deus do céu. Uma história aqui, a árvore e a rocha. Mas não sei se você já ouviu essa história. Havia um homem que plantou uma árvore no meio do seu quintal e todos os dias esse homem ia lá e regava essa árvore, né? Mas ela crescia muito devagar, mas muito devagar mesmo. Por quê? Porque do lado dela tinha uma grande rocha. Pensa numa rocha grande, pura aquela rocha dura, do lado da árvore. E todo dia o homem regava, mas ela crescia muito pouco, né? Essa rocha era muito grande. E muitas pessoas que passavam por ali, viam esse homem regando essa árvorezinha, a arvorezinha, eles falavam assim: essa árvore nunca crescerá, falava para esse homem. Porque a rocha aí, você não está vendo essa rocha grande aí? Essa rocha impede com que as raízes dela se aprofundem. Mas esse homem, ele olhou para, sempre olhava para esse povo e respondia assim: essa árvore ela pode até demorar, mas ela crescerá forte. Mesmo ela demorando, ela vai crescer e vai crescer forte. Sabe por quê? Porque ela está firmada na terra da rocha. Que a rocha estava em cima e embaixo em terra, né? Anos depois, passados, anos e anos, a árvore ela cresceu e ficou mais forte do que qualquer outra árvore que tinha ao redor dela. Mais forte. As raízes desta árvore, elas encontraram caminhos profundos. E a rocha não foi um obstáculo para ela, para a raiz, né? Mas a rocha foi um suporte para que a árvore ficasse ainda mais firme. Quem está na rocha fica firme. A rocha é o nosso Salvador. Assim é a nossa vida com Deus. As dificuldades não são para você ser destruído. Não é para nós sermos destruídos nas dificuldades. Mas é para você se tornar uma pessoa forte. Você olhar para a dificuldade, olhar para a tempestade e falar: eu tenho um Deus que me ajuda a vencer essa luta e eu vou vencer. Porque eu estou firmado na rocha, que é Jesus. Entendeu? Essa árvore é um exemplo para nós. Então o diabo ele pode tentar te enganar, as pessoas podem nos julgar, mas se nós estivermos firmados na rocha, firmados em Deus, nada pode te abalar, nada. Porque tudo que o diabo colocar na boca da pessoa para falar para você, você vai ter dentro de você o Espírito Santo que vai te ajudar a te fortalecer. Mas deixa eu te exortar aqui uma coisa, uma exortaçãozinha, um puxãozinho de orelha. Dependa de Deus. Você tem que depender de Deus e permanecer firme. O maior erro que podemos cometer é quando você e eu, quando nós tentar viver independente, sem Deus, sem orar, sem jejuar, sem ler Bíblia, sem cantar louvores, sem falar com o papai, tá toda hora do lado. Se você está passando por lutas, confie no Senhor. Ele tem um propósito para você. Se você se sente fraco, lembre-se de uma coisa: Deus é a sua força. Se o inimigo está te enganando, rejeita as mentiras do diabo, né? Rejeita as mentiras dele e creia nessa palavra do Espírito Santo, na palavra de Deus. E outra coisa, se arrependa dos teus erros, dos seus pecados hoje, porque Deus quer te ajudar. Então arrependa-se hoje de qualquer incredulidade que você tiver no teu coração e declare: Senhor, eu dependo de ti e confio no teu plano para a minha vida. Amém? Vamos terminar que chegamos a 25, esse áudio ficou grande demais. Tem uma conclusão aqui para nós ainda. Aqui no capítulo 15, né, ele ensina essas lições para nós: a nossa dependência total de Deus, o limite da existência humana na fragilidade, o engano do inimigo que tenta nos afastar de Deus, né? A esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Então, não importa o que você está enfrentando hoje, creia, eu quero que você creia em Deus, que Deus tem um propósito, né? E a sua vitória já está garantida. Então, não perca também
um convite para você dentro dessa palavra, não perca o próximo estudo do capítulo 16, né? Nós vamos ver aqui no capítulo 16 como Jó, ele respondeu, né, para ele faz, e como também a fé de Jó continua firme, apesar das palavras duras dos seus amigos ali do capítulo 15 sobre ele. Glória a Deus, vocês vão compartilhar essa palavra, né, e nós juntos vamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Vamos encontrar no capítulo 16, tá bom? Vamos orar para nós terminarmos aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós declaramos, meu Pai, neste momento, meu Pai, nos colocamos diante da Tua presença neste momento, reconhecendo, meu Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Tu és, meu Deus, o nosso Criador, o nosso sustento, Tu és a nossa esperança, ó Pai querido. Meu Deus, aprendemos hoje que somos totalmente dependentes de Ti. Nossos dias, meu Deus, são curtos, nossa força é limitada, mas Tu és eterno, meu Deus, Tu és poderoso. Pai, nos ajuda, Senhor, a não confiar nas nossas próprias forças, mas entregarmos, meu Deus, cada área da nossa vida em Tuas mãos. Meu Deus, sabemos que o inimigo tenta nos enganar, lançando dúvida, medos e incerteza no nosso coração. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rejeitamos toda mentira do diabo. Declaramos, meu Deus, que pertencemos a Ti, que as nossas vidas, meu Pai, estão guardadas, meu Pai, em Tuas mãos, e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, se em algum momento, meu Deus, nós duvidamos de Ti, se nos afastamos da Tua presença, ou, meu Pai, tentamos caminhar sozinho, nos perdoa, Pai. Queremos, meu Pai, estar firme na Tua palavra, queremos confiar em Ti, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Meu Deus, fortalece, meu Deus, a nossa fé, nos ensina a esperar em Ti, meu Deus, com paciência. Sabemos, meu Deus, que no tempo certo, Tu, ó Deus Altíssimo, cumpres os Teus propósitos, assim como Jó, e que em meio ao sofrimento não abandonou a fé. Queremos permanecermos firmes, meu Pai, certos de que o Senhor, meu Pai, nunca nos desamparará. Acima de tudo, ó Pai, acima de tudo, ó Senhor, nos lembra, meu Pai, que a nossa maior esperança está no Senhor Jesus Cristo. O sofrimento deste mundo é passageiro, mas a vida eterna que temos em Ti, meu Pai, é inabalável. Meu Deus, queremos viver para agradar, meu Pai, ao Senhor, agradar, meu Deus, ao Senhor, que é digno de toda a glória, todo o louvor, Pai. Queremos viver para cumprir o Teu propósito e para que um dia estarmos junto contigo na eternidade. Abençoa, Senhor, cada pessoa que ouve esta mensagem. Meu Deus, que a Sua palavra, meu Pai, venha gerar transformação, arrependimento, um desejo profundo dessa pessoa se aproximar mais de Ti, meu Deus. Que possamos Te buscar, meu Pai, de todo o coração e confiar que Tu és fiel para cumprir toda a promessa. Nós Te louvamos, meu Pai, Te adoramos e Te damos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.